Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Nessa tarde, segunda-feira, estou com a diretora Clarice Campolina e com a atriz Mônica Maria, responsáveis pelo filme Canções ao Longe, que estreia essa semana, dia 6 de julho, nos cinemas. Boa tarde a todas, muito obrigado por me receberem nessa tarde. Parabéns pelo filme. E eu gostaria de perguntar primeiro. É, algo muito interessante no filme, que é a questão sobre a personagem, a Jimena, ela que é uma arquiteta, né, a arquitetura das cidades, das edificações, dos prédios, fazem sentido para a própria cidade, da própria identidade da cidade. E ao longo do filme nós acompanhamos essa desconstrução da personagem para poder se descobrir, o que é até mesmo algo bem interessante. Logo no começo a gente acompanha o sonho da personagem. E eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco sobre essa desconstrução para poder se compreender, para que a Juliana pudesse compreender um pouco mais sobre ela mesma. Quer começar, amor? Não, É... Não, tem não. Desculpa, gente. Tranquilo. É... Wesley, eu acho que isso que você fala, né, da identidade da cidade, da necessidade da desconstrução para se construir, é bem o coração do filme. Assim, eu acho que a gente começa pensando canção no sentido de questionar e repensar os modelos sociais que a gente está envolvido. E esses modelos sociais também são refletidos nas edificações, né? As edificações, como que a cidade se organiza, ela também revela muito sobre como a sociedade se organiza, né? O que que ela valoriza, o que que ela coloca de lado, inclusive. Então, é, a ideia dela ser arquiteta e de fazer essas relações entre a cidade e esse momento de vida que ela está encarando, né, de frente, assim, esse reconectar de si, essa busca da sua própria identidade, tem tudo a ver com o filme e com o que, de alguma forma, o que fica, né? O que fica do filme depois que a gente assiste. Bom, eu gostaria de ouvir de você, Mônica, um pouco sobre a construção da sua personagem e um pouco dessa relação que ela tem com o laço familiar. Ela que é filha de pais separados, ela acaba também se envolvendo, né, em um relacionamento com um homem que já tem um filho, que é um dos elementos bem importantes dentro dessa trama também, de tratar sobre a desconstrução de laços tradicionais e a busca por novos significados. Aproveitando, queria que você pudesse falar sobre esses dois elementos. Primeiro, sobre a construção, todo o processo para você construir a sua personagem e essa relação dela com a desconstrução desses laços tradicionais. é, a Rimena, para construir a Rimena e me destruir nesse processo, não foi violento, não foi agressivo, foi, na verdade, sutil e delicado, como o filme às vezes é, assim, por fim. Eu me identifico com várias questões que ela está ali passando, me identifico de fato, me relaciono com o que ela vive, da forma que ela lida com as coisas, e então eu construí a Rimena em base da minha própria vivência e com muito amparo, um amparo muito sólido, uma base super sólida, que foram as meninas, a equipe, a Clarice, a diretora. Então, fizemos essa casa aí, que é o Canção ao Longe.
É, e sobre esses laços familiares, eu achei super legal o que você falou, inclusive, massa essa percepção. É, é isso, eu acho que ela nasce. A mãe da Rimena, né? Ela começa a quebrar essa tradição dentro de casa a partir do momento que começa a se relacionar com um homem estrangeiro, latino-americano, negro, né? E aí a Rimena é fruto disso, então ela dentro de casa já se sente apartada. Talvez a própria avó, se não a conhecesse, se não tivesse esse laço, esse, essa conexão sanguínea mesmo, e moram juntas há anos, talvez a própria avó não a reconhecesse, né? Essa figura, se elas não tivessem esse laço. Se elas se cruzassem na rua, a avó não nem olharia, não queria, não ia gostar de ter por perto, vai saber. Então eu acho que é um hackeio que a mãe da Rimena causa dentro da própria casa. E a Rimena, ela meio, no meio disso tudo, busca fazer casa em si mesma, primeiro. Então, o passo que ela dá é, vou procurar um apartamento, mas ela vai procurar é a si mesma, né? O que faz sentido para ela. Então, ela encontra o Emílio, esse boy incrível, super talentoso, que, ao contrário do que ela teve, é esse pai que cuida do próprio filho, que aparecem só os dois juntos, se criando ali. Então, eu acho que a Rimena se encanta por isso, se atrai por isso, e mas ela não também não necessita daquilo para. Ela não quer entrar numa outra família. Ela não tá com a vontade, perdoa, de ser família com alguém. Ela acha que o caminho que ela precisa percorrer é antes ela mesma. Preciso de uma aguinha, só um minuto. Tranquilo, a gente aguarda. Mas assim, Para mim, falhou. eu fico por aqui com a resposta ao que você me perguntou, tá bom? Tranquilo. Gostaria de falar, Clarice? Eu acho que a Mônica respondeu super bem, assim, eu acho que tanto o Emílio, ele traz uma nova perspectiva, né, nesse modelo que você falou também, Wesley, da família. A gente tem, e traz uma nova perspectiva para o próprio filme, assim, né, não enquadra apenas o pai que viajou e vive à distância da filha, né? Ela retrata outras possibilidades de construção familiar, assim. E eu acho que a gente tinha muito essa intenção, assim, de fazer um exercício e demonstrasse as diferentes possibilidades que existem, né? Então, assim, quando a gente vai abordar a música no filme, a gente tem uma diversidade enorme de músicas que vão do clássico ao brega, passando pelo rock, pelo rap, pela MPB. Então, assim, eu acho que tem a gente se ocupou na hora de fazer o roteiro de pensar como que diferentes situações, né, de uma mesma questão pudesse ser abordada. Tem um outro certo elemento muito curioso dentro do filme que eu gostaria que vocês pudessem trazer à luz para mim. Há uma certa fala da personagem que ela disse que ela tinha receio, medo de tomar sol para não deixar a sua pele, né, escurecer. Há uma certa complexidade nessa fala, pois de um lado a gente pode eu posso observar um pouco de preconceito consigo mesma, mas também tem um outro lado que eu posso, que dá para
também observar como uma necessidade delas se parecer mais com a sua mãe. É, da mesma forma com a própria identidade da personagem, o filme ele também ele traz diversas discussões, além da família, questões de raças, o lado social. Se vocês pudessem falar, dar um pouco de luz sobre essa complexidade da personagem. Essa fala surgiu a partir de uma entrevista que a gente fez. Na época da montagem, a gente fez várias entrevistas com mulheres que viviam, né, que tinham famílias, pais interraciais, assim, e que normalmente viviam com a família branca. Quase todos já eram separados, assim, não todas, mas algumas. E aí, para a gente, assim, ao meu ver, essa fala não tem a ver com o preconceito dela em relação a ela, mas é o que ela sente do mundo em relação a ela, convivendo só com uma família branca, assim. Então, como ela não tem referência, né, do pai negro do lado dela ou de outras pessoas negras que ajudem ela a encontrar a sua própria identidade, assim, essa fala vem um pouco revelar essa questão que chega de fora do mundo e da própria casa para ela. É, posso continuar? Claro, É, sobre essa fala, eu acho que ela, na verdade, fala um pouco sobre como a Rimena, criança, como ela fazia para sobreviver, assim. Então tinha, ela tinha esse material que era, vou tentar não pegar sol, vou tentar prender meu cabelo. Ela tinha algumas ferramentas para fazer a vivência é, menos menos dolorida, para não se sentir tão apartada, para não se sentir tão tanto a única ali, diferente. Então eu acho que foram formas que ela encontrou para tentar se parecer com as pessoas que a rodeavam, para não se sentir tão só. É, né? E aí vem o alisamento de cabelo, tantas coisas que várias crianças, na verdade, às vezes buscam por ainda serem crianças e não terem tantas amigas ou figuras mais velhas que possam ajudar elas em guiar elas por esse mundo, para elas se sentirem realmente orgulhosas de quem elas são, né? Quando você não tem isso, eu acho que a gente começa a querer se parecer com o outro que é diferente da gente, que a gente nunca vai se parecer. Bem, e por eu fim, acho que é importante também esse lugar que a Mônica fala, né? Que é ela, é, o que ela sentia enquanto criança, e agora ela está em outro lugar, né? Ela está com outra busca. Exato, é. Já é outra história. bem, e minha última pergunta, Clarice, eu recentemente conversei com o diretor Caetano Godato, que também faz parte do roteiro junto com a Sara Pinheiro, e da mesma forma que ele já me tinha falado, ele tem uma relação muito interessante de incluir no filme artes visuais. E no seu filme também nós temos uma grande presença de artes visuais, também de artes sonoras. E eu gostaria de você falasse um pouco sobre a relação vocês tiveram para construir essa história e acrescentar as diversas artes visuais e sonoras nesse longa-metragem? Ah, é legal, Edna. Obrigada pela pergunta. Assim, eu lembro do Caetano eu admiro muito o Caetano Gotardo, o trabalho dele, e um dos motivos de convidá-lo a fazer
a escrever o Canção ao Longe, para além dessa admiração, é que eu acho que ele trabalha muito bem as palavras nos filmes. Então, como era um filme baseado numa troca de cartas, inclusive, eu achava que ele acrescentaria muito nesse lugar, assim, ele consegue falar, escrever, resgatar palavras que nos façam lembrar imagens, assim, construir cenas a partir da construção da palavra, né? É, e para além disso, eu me identifico muito com a obra dele de maneira geral e reconheço isso, desse diálogo com as outras artes. Eu acho que o cinema é muito generoso nesse sentido, né? Por se tratar de audiovisual, a gente consegue abarcar muitas outras artes. E me interessava fazer esse retrato de Belo Horizonte também, porque eu acho que Belo Horizonte acaba sendo um personagem do filme, com essa multiplicidade artística que a cidade tem. Então, assim, a gente vai ter a orquestra, a gente vai ter três mulheres que fazem música de improviso, a gente é, tem diversas situações onde a gente vai ter a Juliana Perdigão, que é uma cantora de Belo Horizonte, cantando a música do Caetano. É, eu acho que isso acrescenta muito, tanto na construção do filme, como é, nesse retrato do Belo Horizonte contemporâneo, com todas as artes em encontro, né? Assim, tem muitos atores e atrizes que não são atores profissionais, assim, não têm uma formação enquanto ator e atriz profissional. A Mônica, por exemplo, é artista plástica, tem vários desenhos dela que compõem o quarto dela. A Margot, ela é bailarina, que é a Esther, mãe da Rimena no filme, ela é bailarina. O Emílio, ele é músico. Então, assim, essa possibilidade desse encontro entre artistas, diferentes artistas, que habitam a Belo Horizonte contemporânea, do agora, eu acho que é muito bom, assim, traz vida para o filme. E também demarca um tempo, né, uma história. Bom, muito obrigado. Antes de finalizar, só gostaria que vocês pudessem fazer uma chamada, um convite para as pessoas assistirem o filme, já logo estreia nos cinemas. Agora é com você, Mônica. É, olá, todo mundo! A gente está aqui muito querendo, especialmente convidar você que está assistindo essa entrevista para vir ver o filme que está estreando daqui a pouco nos cinemas do Brasil e conversar com a gente depois, caso vocês queiram e tenham interesse, para a gente entender como esse filme. Ai, gente, tá péssimo. Posso fazer de novo? Tranquilo, pode fazer, depois eu corto. Tava bom, Nossa viu? Senhora, credo. É, olá, todo mundo. A gente está aqui para convidar você especialmente para irem às salas de cinema e conhecer o que a gente fez com Canção ao Longe, que é um nosso filme muito querido que está estreando bem daqui a pouco aí nas salas de cinema do Brasil. E depois, caso vocês queiram, a gente vai também estar muito disponível para conversar. Eu falo por mim e especialmente também por mim. Mas é isso, já agradeço. Desde já, estamos muito felizes com essa realização. É isso. Bom, muito obrigado. Então, Canção ao Longe estreia dia 6 de julho nos cinemas. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigada.